Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria, sofreu entre nós, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e esperança e voltará no dia perfeito de Deus para buscar a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor. Amém, irmãos? O centro do culto é Ele, louvado seja Deus. Ô, queridos irmãos, quero agradecer muito o Senhor por participar nessa manhã com o Santo Varão, o pastor Juarez, uma inspiração, uma bênção para a nossa denominação, ponta a ponta. Louvado seja Deus, uma família linda, amorosa, uma igreja hospitaleira, missionária. Eu agradeci ontem diante do congresso e quero falar aqui agora diante da conferência e quero falar aqui diante dos irmãos. Igreja generosa, igreja missionária, igreja de coração aberto para receber e servir. Que o Senhor acrescente coisa boa sobre os irmãos, conserve a vida do nosso pastor, sua liderança missionária. Foi muito bom participar aqui com os irmãos. Alegria de rever alguns amigos. Márcio está ali com seu terno reformado, louvado seja Deus. Brutal, menino. Eu até... A bênção de encontrar meus irmãos, minhas ovelhas, o Davidson, não é? E sua família linda. Oh, que menina linda aí deitada na mãe, que coisa rica demais. Dalva, coisa boa. Irmãos amados, vamos ler as Escrituras e conversar um pouco sobre as Escrituras. Antes de ler a Bíblia, deixa eu lhe falar. Quando você vier para o culto, não venha atrás de um sermão. Quando você vier para o culto, venha para Deus lhe falar. E quando Deus lhe falar, obedeça. Então tem gente que vem para o culto e dizendo: o sermão foi bom, o sermão foi ruim. De sermão você está cheio, quer ver? Quem tem aqui mais de 10 anos de igreja, levanta a mão. Pronto, você está cheio de sermão. Não sei se você está cheio de mudanças. O sermão não muda, mas a obediência ao que Deus lhe falar muda a sua história. Amém? Vamos ficar em pé e vamos ler as Escrituras e depois a gente conversa um pouco e vamos embora comer. Louvado seja Deus. Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Verso 17, vamos juntos? E quando viram, Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Fechamos juntos 19 e 20. Ide, portanto, eis que estarei convosco todos os dias. Agradecemos-te, Senhor, por ter guardado a revelação. E agradecemos-te, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo, nosso conselheiro no caminho. E agradecemos-te por ter formado a igreja, no meio do qual o Senhor lidera o impacto e a transformação das gerações e das nações. Bendito seja o Senhor, e porque o Senhor nos chamou com santa vocação e nos deu um novo coração e transformou nossa história. Senhor, ensina-nos nessa manhã o teu bem-querer para a nossa jornada como indivíduos, famílias que temem ao Senhor e igreja que quer glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar? Você tem uma janela para viver. Você não sabe quando sua janela vai fechar. Há um mês atrás, enterramos um sobrinho neto de 3 anos que morreu no afogamento. Nós não sabíamos que a janela dele ia fechar com 3 anos. Eu achei
que eu iria morrer com 30 anos. Uma ideia que entrou na minha cabeça depois que eu li a biografia de Simonton. Simonton viveu 30 anos, fundou a denominação, preparou a liderança do futuro, fundou um seminário, fundou um jornal e pronto, deixou tudo pronto e morreu 30 anos. E a mulher dele, ele arrumou uma mulher, ela teve um filho, morreu logo que teve o filho e o homem adoeceu. Eu falei, não quero essa confusão na minha vida e não vou casar. E aí eu dizia para as moças da igreja que eu comecei o pastorado com 23 anos, não adianta me olhar que eu não quero casar. E não adianta. Aí meu irmão foi lá, que é um presbítero, e disse assim, sua cabeça está ruim. Você para de conversar fiado com as moças da sua igreja, porque você só vai conhecer mulher aqui. Então eu oro para você casar e você fecha esse bico seu e vá atrás da menina. Casei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma janela para viver. E você não sabe quando a sua vai fechar. Mas que ela vai fechar, ela vai fechar. Então, preste atenção. Nessa janela de sua vida, o que é que você faz com ela? Reuni meus filhos esses dias e falei com eles. E vocês sigam orando por mim, que eu fiz 63. Então, se o Senhor for fechar a minha janela, igual fechou a do papai, seu Anatalão Pereira, fechou com 70 anos. Eu falei, vocês aproveitem que é só mais 7. Se o Senhor for me pôr na janela de minha mãe, Dona Ilka Durães de Oliveira e Silva, diaconisa da Primeira Igreja Batista de Janaúba, minha mãe fez 92 brutais. Minha mãe dirige o culto, minha mãe tem um comércio, minha mãe está pensando em reinventar o comércio dela. Minha mãe não dirige, mas se você chegar lá e falar assim, irmã, o que a senhora quer? Tem 5 famílias da igreja que não vêm no culto há muito tempo, eu quero ir lá visitar, você me leva lá? Minha mãe mora ao lado da Igreja Batista, 60 passos. Todo dia ela vai na reunião de oração e minha mãe está alegre no Senhor, alegre no Senhor. Alegre no Senhor, louvado seja Deus e sonhando coisas boas, bendito seja Deus. Sua janela vai fechar. E outra coisa, sua janela vai fechar e você sabe. Esses dias conheci uma bisavó de um dos nossos meninos lá que tem 107 anos e a cabeça nem está dando sinais de ratear. Ela está assustando. Um dia desse, pregando na nossa igreja sobre o Salmo 90, eu disse assim, Moisés estava ruim da cabeça quando escreveu, a nossa vida sobe a 70, 80 anos. Ele devia estar perto de Jetro, porque ele não sabia que o Senhor ainda ia dar a ele mais 40 anos, que Moisés viveu 120 anos. Então você não conversa, a Bíblia diz que a gente só vai viver até 80. Quem tem mais de 80 não precisa levantar a mão, mas dá glória a Deus, louvado seja Deus. Mas que sua janela vai fechar, vai fechar. Você vai chegar a 120? Pode ser, e com os novos remédios é possível. Você vai chegar a 130? É mais difícil. Você vai chegar a 150? Acho que não. Sua janela vai fechar. Você tem que viver nessa consciência. Se você não viver nessa consciência, esse texto não vale nada para você. Esse texto é texto religioso, é texto de escola dominical, é texto de escritor de missões, não é texto para transformar a sua vida. Porque aqui Jesus dá a agenda de sua vida e a agenda da vida da igreja. É só isso que nós temos que fazer na janela da nossa vida. Numa simplificação rápida, nós só temos 2 coisas para fazer de acordo com esse texto. Relembrando o texto, Jesus nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Esse texto aqui, gente, você sabe, está escrito lá no final dos anos 60. São passados 30 anos que nosso Senhor ressuscitou. Os discípulos já desapareceram, quase todos. Os discípulos já foram embora. As novas gerações estão vindo. O que eles vão pregar? Escrever o Evangelho. É isso que nós temos que repetir de geração em geração. Não tem que inventar nada, está aqui. Segundo, você sabe, conhecimento fútil ou descartável. A Bíblia não foi escrita em versículos, você sabe disso. Então aquele negócio de o centro da Bíblia é João 3,16, estranho aos escritores da Bíblia. Eles não tinham nada disso na cabeça, nem queriam. Isso é coisa de professor de escola dominical, teólogo, professor, missiólogo, mas isso não é coisa de Deus. Por quê? Os capítulos foram estabelecidos no ano 1200 aproximadamente, e os versículos só foram estabelecidos no ano 1550 e poucos.
Então não é do propósito de Deus no original. Por isso, parêntese, você precisa ler grandes porções da Bíblia e não versículos. Você e eu temos que arrumar tempo para ler o Evangelho todo de uma sentada. Você e eu precisamos arrumar um jeito na vida de ter grandes porções da Bíblia sacudindo nossa alma para você entender o negócio aqui que Deus quer. O que Deus quer ao começar com a genealogia e acabar com essa palavra que é chamado a grande comissão? Então, você entender assim, bom, vamos combinar outras coisas. Já combinamos que você tem uma janela. Acabou. Nessa janela você quer fazer muitas coisas e tem que fazer muitas coisas, mas você e eu temos que prestar atenção no que nosso Senhor estabeleceu, se de fato nascemos de novo. Você pode ser um bom presbiteriano ou péssimo presbiteriano, você pode ser um ótimo pentecostal, um péssimo pentecostal, você pode ser um religioso evangélico, você pode ser o que for, mas você só conhece o reino de Deus e o poder da ressurreição se nascer de novo. Você pode ser presbiteriano e não nasceu de novo. Nascer de novo é uma obra da graça, é uma obra espiritual. Nicodemos, um intelectual, decorou quase todo o Novo Testamento, porque ele era fariseu, e o fariseu tinha que saber de cor a Torá no mínimo, e ele disse: como que eu posso conhecer o reino? O Senhor diz: só nascendo de novo. Não é uma coisa da intelectualidade, está entendendo? Nós temos o risco de achar que conhecer a Deus é saber dar uma aula de escola bíblica, pregar um bom sermão. A vida de Deus é a vida espiritual, é a vida manifestada pelo Espírito Santo, que envolve nossa mente, mas que ela envolve a nossa relação com Deus, através do Espírito, da vida de oração e da vida de fé. Se nós não entendermos isso, aí nossa vida de oração ela vai para o brejo mesmo. Vai para o ralo, porque nós achamos que é estudar. Estudar tem seu lugar. Mas você sabe que um dos maiores evangelistas de todos os tempos não tinha tudo isso que nós achamos que devia ter, que foi o D.L. Moody. D.W. Moody. Posto isso, voltemos nossa conversa. Você tem uma janela para viver e ela vai fechar. O grande questão dela fechar é a tensão que nós vivemos, que nós não sabemos quando que ela fecha. Porque ninguém garante se sai do culto vivo. Deus abençoe que todo mundo saia do culto vivo. Nós temos cheio de planos, nós temos viagem marcada, casamento marcado, desejo de casar, negócio para fazer, contas a pagar, exames para fazer. Nós temos os jovens para receber, nós temos tanta coisa para fazer, mas nós aí temos a ideia que nossa janela vai continuar. E nós oramos todo dia. E nós lemos a palavra de Deus, que pedimos a Deus que Ele nos dê longevidade para ver o bem e fazer o bem. Então, consciência número 1, minha janela está aberta hoje e ela vai fechar. Espero no Senhor que ela feche mais adiante, para fazer o bem e para viver o bem. Mas a vida é difícil, a vida não é perfeita, a vida é complexa demais. Nós não temos as respostas para as grandes questões da vida. E nós vivemos por misericórdia do Senhor, porque nós não garantimos nada sobre nossos filhos, nós não garantimos nada sobre nós mesmos, nós só garantimos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo e que a história do mundo tem dono. Bem, posto isso, saio do hospício, porque a internet virou um hospício dos crentes. Os crentes conversam na internet que parece que eles não têm Bíblia, eles nunca ouviram falar de Deus. Eles falam cada coisa, gente boa, pelo amor, como diz os meninos. Segundo, os crentes dizem que Deus é soberano, mas não creem na soberania de Deus. Nosso Senhor Jesus disse aqui, toda autoridade é minha. Toda autoridade. Toda autoridade. Nossa, o que o Brasil vai virar? Meu Deus do céu, com essa política aqui. Meu Deus, meus filhos não têm esperança nesse país. Conversa fiada, Zé. Você não lê essa Bíblia sua, não?
Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Seguimos nessa fé, seguimos nessa confiança, geramos os filhos assim, temos os filhos assim. Nós sabemos que o Deus que nos preservou cuidará da nossa geração. Então converse menos e digite menos, seu dedo está muito nervoso. Segundo, você tem que viver na sua janela de vida com a estátua de Nabucodonosor na cabeça. Você lembra da estátua de Nabucodonosor? A estátua de Nabucodonosor de Daniel, capítulo de número 2. O Nabucodonosor sonhou. O Nabucodonosor falou com os servos dele: eu quero que vocês adivinhem o sono e interpretem o sonho. Os caras disseram: olha, não dá. Isso não é coisa que a gente daqui da terra faz, não. Isso é coisa só do céu. Os caras estavam entendendo bem o que nós íamos entender mais tarde. Aí diz: conta o sonho. Nabucodonosor disse: se eu contar, vocês inventam a interpretação. Então mata os sábios todos. Daniel, um dos sábios. O homem chegou para matar o Daniel. O Daniel falou: não, peraí. Dá uns dias para a gente orar aí. Um dia para a gente orar, porque isso está com Deus mesmo. Se Deus falar. Pois então, Deus mostrou a Daniel, numa visão, num sonho, mostrou. O Daniel disse: chama o rei que eu vou falar, posso falar com o rei que eu estou pronto. Aí você se lembra: rei, o senhor sonhou o seguinte: tinha uma cabeça de ouro, uma estátua enorme, uma cabeça de ouro, tinha os braços de prata, tinha aqui de bronze, tinha as pernas de ferro e os dedos de ferro e de barro. Aí, rei, o senhor tomou um susto, porque uma pedra cortada sem o auxílio das mãos veio e violentamente bateu no pé dessa estátua e derrubou tudo. Deixa eu avisar, rei: cabeça de ouro, babilônicos, caldeus; cabeça de aqui braços, medos e persas. O Daniel não falou, nós é que sabemos pela história. Ele disse: rei, seu governo vai passar, vem um governo mais fraco do que o seu, vem um governo de bronze mais fraco do que esse daqui, vem um governo de ferro que é mais fraco que todo mundo, e depois vem um governo, a autoridade política, econômica, de barro e ferro, porque eles não misturam. Mas, rei, o senhor viu que a pedra foi cortada e quebrou. Vou te falar, rei, os reinos desse mundo vão passar. Aquela pedra é o reino de Deus que virá. E o reino de Deus se estabelecerá. E o reino de Deus vencerá. E o reino de Deus invadirá todas as nações. O crente, o servo de nosso Senhor, vive com isso na cabeça. Nós não temos medo da política, nós não temos medo de governo, nós não temos medo de nada, porque nós temos um que controla essa história, e nós estamos aqui para realizar seu propósito e sua vontade. Somos bons cidadãos, escolhemos do jeito que nós achamos que está certo, fazemos política séria, mas nós oramos e clamamos: venha o teu reino. Nossa conversa é outra, irmãos. Então, nós temos uma janela. Nós temos um governo que comanda a história do mundo. Dias atrás, um irmão deu um testemunho no Supremo Concílio, um pastor de Bagdá, e ele pregou em nossa igreja. Eu convidei para ele ir lá. Ele pregou na primeira de BH e pregou em nossa igreja. E você precisa ver o derramamento do Espírito Santo em Bagdá. Nós só ouvimos falar que aquilo ali não tem nada. E ele ainda disse assim para mim: olha, nós temos um congresso de oração, de batalha espiritual na Babilônia, que é a região da Babilônia. E nós estamos reunindo 50 intercessores. Eu quero que vá pelo menos um do Brasil, e eu quero que você vá. Amém. Então eu preciso que minha janela funcione, não é? E que as portas se abram. Deus soberano governa a política desse Brasil. Nós não temos medo. Preste atenção, quando nós não temos medo, nós também falamos o que glorifica a Deus. Nós não falamos aquilo que ajuda o diabo a oprimir a nação e a nós mesmos. Que aí está uma reclamação do Brasil. Você já ouviu isso?
O povo reclama do Brasil, reclama desse país, não dá certo. Esse país não adianta formar os filhos, não adianta que esse país, vai embora, Zé. O que você está fazendo aqui? Embora. Tchau para você, ó. Um dia desse, um amigo falou comigo, Jeremias, se acontecer isso no Brasil, eu já comprei uma casa em outra nação, eu vou mudar para lá. Eu falei, boa viagem, Zé, mas nós temos que encarar aqui mesmo. A vida nossa é aqui no Brasil, e nós vamos aqui para frente. E a maioria do povo vai estar aqui, e nós vamos ajudar esse povo nosso a florescer, e nós vamos pôr a igreja para orar, e nós vamos agora obedecer o que nosso Senhor falou. Qual é o propósito da vida da igreja e do crente? Está aqui, ó, simplificado. Para fora, evangelização, para dentro, edificação. É isso que eu tenho que fazer até o resto de minha vida, até minha janela fechar. Para fora, evangelização, para dentro, edificação. Para fora, evangelização, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque eu estou consciente de que Jesus é Deus, eu estou consciente de que Jesus veio a esse mundo, eu estou consciente que Jesus Cristo veio a esse mundo no tempo perfeito de Deus, diz as Escrituras em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus manifestou seu Filho. Então eu estou consciente disso, você está consciente disso, a igreja está consciente disso. Pronto. Temos uma janela para viver. Nessa janela nós vamos fazer o quê? O nosso presbítero disse assim, de que nós não acumuleis tesouros no céu e na terra. É um texto complexo, pelo menos para mim. Eu tenho que fazer poupança e tenho que fazer investimento para aposentadoria. Eu não sei quando a janela vai fechar, mas se não fechar, entendeu? Tem que comer quando eu ficar, entendeu, né? É tenso. Ao mesmo tempo, eu também tenho que lidar com o meu coração para que meu dinheiro não fique para ser investido só na minha família, onde hoje os meus filhos ou descendentes, regra geral, eles servem a Deus, amém, invisto neles. Mas se eu não posso ficar pondo dinheiro só nos meus filhos, porque meus recursos é para fazer para fora evangelização, para dentro edificação. Meus recursos são para isso. Eu estou na minha janela para fazer o que Jesus quer e o que Jesus mandou. Amém. Pode dizer amém? Amém. Então você e eu e essa igreja, a 8ª igreja, só tem 2 coisas para fazer na vida. Para fora, evangelização, para dentro, edificação. Pode fazer uma coreografia? Bora? 1, 2 e põe assim, ó. Para fora, evangelização. Para dentro, edificação. Para fora... Ô gente, fala mais forte para me ajudar, porque eu estou falando tão animado e vocês estão aí tudo murcho. Vamos embora lá? 1, 2 e... Para fora... Para dentro... Então você não tem outra coisa na vida a não ser pedir a Deus que nos dê, a mim que estou falando, consciência disso. A minha família, consciência disso. A todos nós, consciência disso. Isso significa que nós não podemos passar um dia sem falar de Jesus a alguém. Quando a gente tem consciência, você precisa falar o nome de Jesus todo dia com alguém que não é da igreja. E com alguém que é da igreja. O nome de Jesus tem que, de alguma maneira, permear suas conversas. Então deixa eu te dar uma sugestão. Quem aqui tem um bom costume de dizer para as pessoas assim, Deus te abençoe, levanta a mão. Posso te dar uma sugestão? Nunca mais fale isso. Quando você fala Deus te abençoe, fica com quem te escuta definir quem é Deus. A pessoa pode achar que é uma energia cósmica. Se foi sua palavra, foi muito boa, eu senti aqui. Pode achar que é um santo, um anjo. E muitos hoje, o movimento hoje, é que muitos dizem assim, eu mesmo sou Deus. E muitos crentes também, pela conduta e pelas palavras, eles acham que eles são Deus. Aí você calma ao criticar políticos, empresários, jogadores que fazem declarações como se eles fossem Deus. Calma, porque você tem que olhar primeiro seu coração. Quero sugerir que quando você for abençoar alguém, diga a ele assim,
Jesus te abençoe, Jesus Cristo te abençoe, Jesus nosso Senhor te abençoe. Sabe por quê? Quando você fala, Jesus Cristo te abençoe, Jesus nosso Senhor te abençoe, você definiu quem é Deus para você. Amém. Meu Deus é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O cara não escolhe. Geralmente quando você fala, Jesus nosso Senhor te abençoe, se o cara não é cristão e ele é religioso, ele fala, amém nós todos. Se ele é crente, ele fala, o irmão é da obra. Ou ele fala, eu também sou crente, irmão, eu também sou crente, eu também sou da igreja, eu também sou de Jesus. E quando a pessoa não acredita em nada, ele diz, muito obrigado. Ou então, se ele está irritado, ele diz, eu não preciso de Jesus. Já ouvi de tudo isso. Aí eu e você precisamos treinar como é que Jesus vai entrar na conversa nossa. A outra coisa é, nós encontramos os irmãos, nós conversamos com os irmãos, nós batemos papo com os irmãos, mas raramente nós oramos com os irmãos em qualquer lugar. Isso é pré-evangelização, porque nós queremos que o nome de Jesus seja ouvido na nossa cidade, o nome de Jesus seja ouvido nos nossos relacionamentos, o nome de Jesus seja, alguém tem que ouvir esse nome todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, fora da minha casa, alguém tem que ouvir, já eu vou na padaria, eu vou começar a treinar, obrigado, Jesus te abençoe nesse dia. Obrigado, nosso Senhor te abençoe nesse dia. Eu tenho que treinar até isso virar um hábito constante, igual a gente dá bom dia. Eu só tenho duas coisas para fazer na vida. Quais são elas? Ei, gente boa, acorda! Para fora! Observa aqui nesse texto uns detalhes interessantes. Primeiro, nosso Senhor não deu método, o nosso Senhor não diz quanto tem de dinheiro. Aí veja você detalhes importantes no texto, verso 18. Seguiram-no, o que diz o texto bíblico? 16, por favor. Seguiram, quantos? Quantos? A igreja não é de nada, 11 pessoas só. Nossa igreja não é missionária porque ela é pequena. Bem, outros irmãos dizem, igreja boa, igreja de 11. Porque a gente conhece todo mundo, conversa com todo mundo, conhece a família de todo mundo. Essa igreja não precisa crescer não, então você precisa ler a Bíblia toda. Porque em Apocalipse é milhões e milhões que estão diante do trono. Bilhões de bilhões que estão diante do trono. E você lê o livro de Atos dos Apóstolos, começa com 12, 120, 500, 3 mil, 500, depois 3 mil, depois de 3 mil, multidões, das multidões e multidões e multidões, perdeu a conta. Pausa. A quantidade de membros não impede a igreja de ser missionária, nem diz que a igreja é forte porque tem 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Aqui o Senhor Jesus, o texto que o Espírito Santo colocou, mexe com o nosso imaginário porque ele está falando de quantidade. 11. E quando você lê a Bíblia fala de quantidade, 120, 500, 3 mil, milhares de milhares. E Apocalipse a gente assombra, porque é bilhões de bilhões, miríades de miríades. Então Deus não tem problema de número, quem tem problema de número é os crentes, alguns. Então a quantidade não afeta a relevância da igreja. Eu tenho um amigo queridaço, chama Neil Barreto. Ele é um dos grandes pregadores, um batista do Rio de Janeiro. Um dia nós estávamos pregando junto numa conferência, eu falei, varão, qual é o sonho de sua vida? Ele falou, Gerê, eu quero ser um dos 3. Eu falei, que 3, Zé? Ele falou, nosso Senhor falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali. Eu quero ser um dos 3. Pode ter 10 mil e não ter os 3. Pode ter 300 e não ter os 3.
Pode ter 100 mil e não ter os 3. Pode ter 100 mil e os 100 mil estar em nome de Jesus. Mas se tiver 3, está garantido. Eu quero ser um dos 3. Então nós temos uma agenda estabelecida por dono da igreja. Para fora, evangelização. Para dentro, edificação. É só isso que nós temos que fazer na janela da nossa vida. Qual o método que nós vamos inventar? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos dirigir culto, nós vamos pregar na rua, nós vamos fazer vigília, nós vamos fazer acampamento de jovens, nós vamos fazer classe de crianças, nós vamos fazer culto na praça, como é que nós vamos vestir, como é que nós vamos... Isso não tem nada a ver com essas duas coisas. Tem a ver também, mas isso tudo é perfumaria. Perfumaria é um conceito de um antigo presbítero nosso, lá da 8ª igreja, Dr. Milton Campos, fundador da Mocidade para Cristo, que já partiu para o Senhor. Um dia, eu estava com muito pouco dinheiro, passei num lugar para comprar umas frutas, ele estava voltando de uma visita comigo, eu era recém-casado, falei, puxa vida, o que eu vou levar de fruta com esse dinheiro que eu tenho? Aí o Dr. Milton falou, pastor, banana e laranja, o resto é tudo perfumaria. Banana e laranja é que sustenta a casa, o resto é perfumaria. Aí eu decorei esse conceito, perfumaria e a sustância. Vamos lembrar o resumo de hoje. Como é que é? 2 coisas que a igreja vai fazer. Bom, primeiro, assim ó, faz assim ó, não é tablet não, beleza? Assim ó, faz assim ó. Não, tablet eu tô rindo é porque o Deus, fica assim para você lembrar que é a sua janela. Aí esses dias eu estava falando, faz sua janela assim, e eu vi um homem da igreja fazendo assim. Eu falei, gostei da sustância, todo mundo aumenta essa janela aí ó. O meu sobrinho contando a história da criação para o seu menino de 3 anos e falou que não tinha nada. Não, um filho de presbítero da nossa igreja, não tinha nada. Aí o menino aguentou e disse, mãe, não tinha nem tablet. Não tinha, era muito ruim. Faz assim agora. Uma janela para viver. Repete comigo, uma janela para viver. Pronto. Segundo, nós temos 2 objetivos na vida. 1, 2 e... Para fora a evangelização, para dentro a edificação. Ontem nós estávamos conversando sobre 8 dos 10 povos minoritários. Nós estávamos falando sobre indígenas, quilombolas, sertanejos, os que estão na diáspora, os surdos, os ciganos. Nós ainda temos, os ribeirinhos, nós ainda temos os mais pobres, um susto que eu tomei na sua capital. Eu venho aqui todo ano praticamente, às vezes eu nem venho, não pode chamar que eu venho, que eu chego de tarde, prego de noite e vou embora no outro dia, então nem vim. Mas eu tomei um susto dessa vez com o tanto de morador de rua que eu vi nessa bela, maravilhosa e bendita cidade. Quem mora aqui diga amém. A cidade é boa, de com força. E eu gostei do nosso presbítero, falou, louvado seja Deus, porque o dia está cinza. Essa é a característica de sua cidade, louvado seja Deus. O dia é cinza e é bênção. O cara não pode morar aqui, o dia cinza, ele diz, vai embora, Zé, não enche. Dia cinza, aleluia, o Senhor é bom, casaco, maravilhas, mais elegante, mais bonito, mais charmoso, nem precisa tomar banho, aleluia, maravilha do céu, gente boa. Bem, eu vi o relógio aqui, porque pronto, já está na hora de acabar. E ó que eu não continuei. Então deixa eu dar só mais uma marteladinha e depois nós oramos. Verso 17. Vamos ler? E quando o 18 mexe com a quantidade de membros, o 16 mexe com a quantidade de membros, o 17 mexe com a qualidade dos membros.
Então preste atenção, alguns adoraram, ele está ressuscitado, ele ressuscitou, nosso Deus ressuscitou, mas outros duvidaram. Então para de implicar com Tomé. Tomé foi o único que deu a cara a tapa. Não foi só ele que duvidou não, o resto duvidou e recolheu. Outros duvidaram. A qualidade da igreja também não importa em missões. A igreja é missionária. Aí o diabo enfiou uma coisa na cabeça dos crentes. Não, eu tenho que crescer porque eu não estou em condições de evangelizar. Nossa igreja ainda não está preparada para a evangelização. Então você não está ali, né, saber? A igreja, um dia desse, uma dona, tem tempo. Uma dona ligou e ainda era uma igreja crescente, mas uma igreja com menos de 300 membros. Aí a dona ligou e disse assim: o senhor que é o pastor dessa igrejinha? Um desaforo, chamar a oitava de igrejinha? Um desaforo. Tá doido, se você vai a Belo Horizonte e não vai a oitava, você perdeu a viagem. BH é a oitava. Aí eu falei, ela disse assim: eu conheço esse povinho da sua igreja. Outra ofensa. Muita gente que não presta aí. Eu falei, glória a Deus. E ela disse, como que o senhor dá glória a Deus sendo pastor desse povo? Eu falei, primeiro, menina, eu estou com emprego garantido, aleluia. Porque se o povo está ruim desse jeito, estou eu lá pregando, ensinando. E outra, eu estou dando glória a Deus por você, porque linguaruda desse jeito cabe na nossa igreja. Bora. Desligou o telefone em minha cara. A igreja nunca vai estar no ponto, eu não sei se esse conceito aqui no ponto. A igreja está no ponto, pode derramar o doce e vai dar para cortar o doce. Pode desligar o fogo que o doce ficou bom, que o bolo ficou bom, que a comida ficou no ponto. A igreja nunca vai estar no ponto, é só ler a Bíblia assim, sentado e acelerado. Você tem problema em Atos dos Apóstolos com os irmãos tão crentes como Ananias e Safira? Em minha opinião, todos eles salvos, só problema com dinheiro, igual outros crentes, louvado seja Deus. Você tem problema a igreja de Corinto? Glória a Deus, a igreja de Corinto para mim é a melhor que tem. O povo fala assim, eu já vi professor de escola dominical e pastor dizer, porque essa igreja de Corinto, sem a igreja de Corinto eu não saberia pastorear hoje. Tudo quanto é problema que tem em Corinto dá hoje, tudo. Os crentes são ignorantes a respeito dos dons espirituais. Os crentes têm problema em família. Os crentes não sabem mexer com dom de língua, nem com interpretação. Nem. Os crentes têm problema doutrinário. Os crentes têm problema de preferência para o pastor, ou não tem? Tem por equipe de louvor, por tipo de assento, por roupa de pastor. Tem tudo. Geralmente na ceia eu vou de paletó e gravata lá na nossa igreja. É só nesse dia. Aí cheguei lá de paletó e gravata. Uma senhora falou comigo assim: isso que é o pastor. Falei, a senhora é de qual igreja? Ela disse, eu sou daqui. A senhora não é daqui. Se a senhora é daqui, a senhora precisa mudar a sua cabeça. Nossos pastores valem pelo caráter, pelo que anda com Deus, pelo fervor, pelo compromisso com Cristo e pela obra da graça que foi feita nele. Não pelo paletó e gravata. A senhora dobra essa língua e domingo que vem, quando eu vier com minha blusa floral, a senhora me abraça e diz, isso é que é pastor. Eu estou contra usar paletó e gravata? De jeito nenhum. É porque eu não lembrei, entendeu? Se tivesse lembrado. Chegou. Nem a quantidade, nem a qualidade define a igreja. Quem define a igreja é o cabeça. Você para de falar que a igreja está ruim, a igreja está boa. A igreja de Jesus está pronta. A noiva está sem ruga, a noiva está pronta. A hora que o anjo tocar a trombeta, a igreja de Jesus sobe, porque quem deixa a igreja pronta é o noivo. O seu sangue, a sua obra nos dá a perfeição. E não o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sem entender as coisas.
Enquanto nós andamos, nós temos que crescer. Crescer na graça e no conhecimento é uma repetição bíblica contínua. Atos, Romanos, Colossenses, Filipenses, Hebreus, Tiago, 1 João, Apocalipse. Mas a igreja está no ano 100, em Apocalipse, e nós devíamos estar entendendo que não tinha problema nenhum, igual aqueles de Corinto. Está o mesmo e pior. Mas o cabeça está trabalhando. 5 aplicações finais, assim, só para martelar. Primeiro, você sai daqui para pregar o evangelho todo dia. E para pôr na sua cabeça que você é responsável, e eu, por todas as nações. Todo crente devia ter um mapa do mundo, que pelo menos de vez em quando ele punha a mão em cima, ou ele pudesse ver todo dia. Resolveram enfeitar meu gabinete lá, minha sala, e eu falei, põe um mapa do mundo. Toda vez que eu entrar aqui, eu tenho que lembrar que eu sou responsável para fazer a glória de Jesus brilhar nesse mundo. É só isso que eu preciso ver, eu preciso edificar. A teologia, o método e o fervor são 3 coisas nessas, para fora e para dentro. Então há crentes que passam o ano inteiro, eles não convidam um. Ontem um homem falou comigo assim, o senhor podia dar um desafio para a sua igreja. O senhor sabe que tem 10 milhões de cegos no Brasil. Desculpe, de surdos no Brasil. E é complexo, porque evangelizar surdo, ou falar com surdo, você precisa aprender outra língua. Mas o ministério com surdo, ele é complexo, porque a tradução é 0,1 do ministério com surdo, porque a tradução é no culto. Acabou o culto, ele vai embora, ele tem discipulado, ele tem relacionamento, ele tem que conversar durante a semana. Com quem que ele conversa, quem o visita, quem fala com ele. Percebeu o tanto que nós temos que orar? Nós estamos falando de surdos. Mas nós temos 35 milhões de cegos no Brasil. Cego não vem ao culto se você não oferecer o ombro. E cego não vem ao culto, e quando vier ao culto é complexo, porque ele quer ir no banheiro. Alguém tem que oferecer o ombro para indicá-lo até que ele aprenda sozinho. Estamos orando por eles, desafio. Tem um povo que você ora. Essa semana, na reunião pastoral nossa, nós estávamos, eu falei com essa expressão, a janela está na minha cabeça. Eu falei com os pastores, eu fui avô agora em março. E aí eu abri uma janela de oração com o nome do meu neto, Janela Davi Lucas. Mais 5 anos, 2018, mais 5 anos, menos 5 anos, 2018. Porque eu imaginei que meu neto vai casar nessa janela se Jesus não voltar. Ou com uma moça que tem mais do que 5 anos do que ele, ou com uma moça que tem menos de 5 anos. Pode escorregar uma beiradinha para lá, uma beiradinha para cá, não é? Mas então eu nunca tinha visto que tem tanta gente de barriga, a mulher grávida e menina ter 5 anos, que tem tanta gente no Brasil assim. Um dia desse eu peguei o mapa do mundo e comecei a orar por os meninos dessa idade, ia pôr no dedo em cada país e orando, e agora eu tenho que fazer as ilhas, porque eu não sei o que vai acontecer com meu neto, onde que ele vai estudar, que moça que ele vai conhecer. Ele vai numa conferência mundial de missões e conhece uma moça, vou chutar aqui, da Indonésia, e gosta dela, e ela gosta dele, vai casar. Eu tenho que começar a orar por essas meninas de lá. Nessa janela são os influenciadores, são os amigos do Davi Lucas, que vão governar o país, que vão liderar as empresas, que vão impactar as igrejas, que vão ser os grandes presbíteros, os grandes diáconos e os grandes financiadores da obra do Senhor, enquanto Jesus não vem. É nessa janela que vão surgir os tradutores das línguas mais difíceis para traduzir a Bíblia. Abri uma janela de oração pela qual eu oro todo dia. Quando eu falei sobre isso, um pastor da nossa igreja disse assim: o senhor devia abrir a janela de oração 60, 90, 95, 97. Falei, fala mais, o país está envelhecendo. E o que está acontecendo? Aquela conversa dos anos 90 sobre a melhor idade, a vitalidade, tudo bobagem para quem tem de 60 a 97. Os encontros da igreja dessa idade vai, no máximo, algumas mulheres. Primeiro que os homens estão com medo de dizer que eles têm isso, e nós estamos lendo na cabeça deles que está tudo branco e sem cabelo, que eles têm é mais do que isso. Mas nós não temos um negócio criativo, intenso, exponencial, porque todo esse povo é 10,5.
Percebe? Para fora, evangelização. Para dentro, edificação. Todo dia eu tenho que estar antenado nisso, porque minha janela vai fechar. Então, não pode a gente passar a semana inteira, gente. Não convida ninguém para vir no culto. Não convida ninguém para ouvir a palavra de Deus. Não dá uma Bíblia de presente. Não dá um livro de presente. Não dá uma oferta de presente. Não fala de Jesus. Passa a semana inteira. Nós temos que acordar que nós não podemos ser religiosos. É domingo que nós vamos lá e falar de Jesus. Eu tenho a impressão que certas pessoas eles acham que Jesus mora aqui. Ou que Jesus chega quando o pastor titular assume. Enquanto os outros estão tocando e tal, não. Mas aí o pastor chega e diz: meus irmãos, agora Jesus chegou, amém. Aí a gente dá a bênção, os crentes, a impressão que eu tenho, que alguns crentes falam assim: Jesus, ó, beleza, hein? Gostamos demais. De domingo nós encontramos com o senhor de novo. Vai embora não, hein? Eu vou cuidar de minha vida. O senhor não participa dela. Na janela, para fora, para dentro. Para fora, para dentro. Para dentro, para fora. Eu tenho que ajudar a edificar, eu tenho que consolar, eu tenho que abençoar. É só isso que eu tenho que fazer até que Ele venha. Que Jesus abençoe a amada igreja.